Estamos no capítulo 9. E hoje trabalhando com as sessões dos versos 24 a 34, que diz o seguinte, primeira leitura aqui na versão King James. Verso 24. Então, chamaram novamente o homem que fora cego e lhe disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é um pecador. Ele respondeu e disse, se é pecador ou não, eu não sei. Uma coisa eu sei, que havendo sido cego, agora vejo. Verso 26. E tornaram a dizer-lhe, o que ele te fez? Como ele abriu os teus olhos? Então ele respondeu, eu já vos disse, e não ouvistes? Para que o quereis tornar a ouvir? Querei vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Verso 28. Então eles o injuriaram e disseram, tu és seu discípulo. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. 29. Nós sabemos que Deus falou a Moisés quanto a este indivíduo, nós não sabemos de onde ele é. O homem respondeu e disse-lhes, nisto, pois, está a maravilha, que não sabeis de onde ele é, e ele abriu os meus olhos. 31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas, se algum homem adora a Deus e faz sua vontade, a esse ouve. 32. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que algum homem tivesse aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, ele não poderia fazer. E verso 34 e último. Responderam eles e disseram, tu nascestes inteiramente em pecados, e queres ensinar-nos? E expulsaram. Até aqui. Então, estamos aqui na penúltima sessão do capítulo 9. Depois terá mais uma, que vai marcar o reencontro deste ex-cego com Jesus Cristo. Tá? Mas vamos analisar essa sessão que contém muitos ensinos aqui para nós. Vamos orar? Que Deus nos conduza, tenha misericórdia em nossas vidas, que possamos aprender com o nosso Deus mais uma vez. Vamos orar. Eterno Deus, Deus de amor, misericórdia, um Deus que se compadece de nós, é a Ti que agora recorremos, pois a Sua palavra já foi lida, será explicada, mas tudo isso, Deus, se faz necessário com a aplicação do Espírito, para que haja vida, para que haja santificação, para que haja conformação a Cristo. E é isso que precisamos como igreja. Aprender cada vez mais, estarmos sendo trabalhados cada vez mais, Senhor. Nos ajude, ó Pai. Nos conduza e nos ensine. Louvado seja o seu nome por esse momento tão especial, onde a sua palavra mais uma vez é pregada, Pai. Que o Senhor desperte em nós a atenção, que o Senhor nos revigore, Senhor, tirando todo o cansaço, tirando tudo que atrapalhe, Deus, a devida atenção que devemos ter conforme a sua palavra, pois é algo santo, é algo que traz vida e vida eterna. Que o Senhor forneça fé através deste veículo, que é a tua palavra. Que o Senhor me ajude como pregador, como pecador que sou, que necessita da condução do Espírito e a fidelidade às Escrituras. A clareza no comunicar, a sabedoria, Deus, para poder ensinar. Me ajude, Pai. É isso que eu te peço, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amados, estamos aqui então em mais um inquérito, mais uma sessão onde o ex-cego será inquirido. E cada vez mais, quanto mais perguntas são feitas a este homem, mais a luz de Cristo brilha. E afinal, essa foi uma das declarações de Cristo, lá na festa, no capítulo 8, verso 12. Eu sou a luz do mundo. E essa luz brilhou na vida deste ex-cego, e agora vamos ver o quanto que ela brilha. Esse ex-cego, irmãos, é uma representação exata
daqueles que receberam o chamado eficaz de Deus, foram regenerados e passaram a crer verdadeiramente no Senhor Jesus Cristo. Já estamos na penúltima sessão deste capítulo. Anteriormente vimos os pais do ex-cego, estão lembrados? Os pais sendo convocados e eles se acovardando diante das pressões dos líderes religiosos. Verso 21 deixa isso claro. Os fariseus, quanto mais perguntam, mais fica evidente a constatação de que foi Jesus que efetuou aquele milagre e de quão divino ele é. Mas, amados, vocês vão perceber que a incredulidade, e é o tema da minha mensagem hoje, ela sempre tenta criar oposição. Como se não bastasse aqueles homens não crerem, eles queriam que todos os outros também não crescem. E eles lutam para que eles sejam adeptos à opinião deles, invalidando Cristo, invalidando as obras de Cristo e principalmente a sua mensagem de salvação. Com o filho devidamente identificado, porque foi um dilema entre eles, será que é ele? Não é? Esse é o filho de vocês? E eles confirmam isso no verso 18. E os fariseus então são deixados sem desculpas, sem nada legítimo para negar que um verdadeiro milagre havia acontecido. Porque não era mais uma questão de falsidade de identidade. Era o homem que nasceu cego. E ele estava vendo. Então nada mais restava para poder tentar incriminar ou invalidar o milagre de Cristo. Vamos ver então agora quais são as próximas artimanhas. Como esses homens tentam, através da incredulidade do coração deles, negar a Cristo, negar a sua mensagem. Mas por outro lado, eu chamo a sua atenção a perceber como é a conduta de um homem salvo. Como que é a conduta de uma pessoa que crê verdadeiramente em Cristo, que é muito bem representada na figura deste ex-cego de nascença. Para isso, vamos entrar no texto a partir do verso 24, utilizando agora João Ferreira de Almeida, revista corrigida. Diz o texto o seguinte: chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego, e disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Então chamaram pela segunda vez o homem. Isso demonstra que esses homens estavam realmente resolutos. Esses homens estavam totalmente empolgados, incansáveis em negar qualquer ação divina da parte de Jesus Cristo. Eles chamam o homem mais uma vez, pois a polêmica do milagre já havia sido discutida, tanto entre os vizinhos, com eles próprios, na primeira reunião com o ex-cego, com os pais deste homem, e agora mais uma vez. Incansáveis. A incredulidade, irmãos, ela sempre vai se demonstrar incansável. As pessoas que realmente são resolutas em negar a mensagem, em negar a palavra, elas demonstram, amados, uma relutância tremenda. Você mostra, você explica, você desenha, e a pessoa sempre quer uma nova reunião. Uma segunda tentativa, que agora passa a ser vergonhosa. E a incredulidade, ela chega a um ponto, ela sempre vai ser vergonhosa, mas ela chega a ser a um ponto que ela é estupidamente vergonhosa. Não pode haver dúvida de que se viram constrangidos pelo vexame de chamar o cego, a quem previamente já haviam descoberto ser tão firmes e resolutos. Porque ele disse para esses homens: é profeta. Ele já havia dito a eles: quem me curou aos vizinhos foi Jesus. Ou seja, ele não demonstra nenhum momento de dúvida, nenhum momento de inconstância. Ele é muito bem convicto, está muito bem convicto de quem é que efetuou o milagre nele. Então, amados, nós pensamos: quais são as dúvidas inerentes para que se chame esse homem novamente? O que precisa ser constatado mais uma vez? Então passa a ser algo vergonhoso. E assim, quanto mais ferozmente
eles lutam contra Deus, mais numerosas são as cordas que se enroscam em seus pescoços. E mais solidamente se tornam cegos. Amados, a verdade, ela sempre permanecerá. A verdade, ela é infalível. Então, se nós estamos convictos naquilo que cremos, uma pessoa que é incrédula e tenta invalidar aquilo que você crê, amados, o próprio Deus, ele fornece provas o suficiente na sua palavra e através da vida daqueles que creem, que se tornam cada vez mais cordas no pescoço das pessoas. E isso é tão verdade, irmãos. E eu tenho algumas experiências que compartilho com os irmãos quanto a isso. Eu fui expulso de uma igreja por causa da minha fé calvinista, né? Expulso no sentido de que me convidaram a me retirar, né? Com muita educação, né? E as pessoas, algumas pessoas que participaram do concílio, né, para questionamentos, hoje são calvinistas. E isso, amados, só colabora e endossa que a verdade de Deus permanece. E os opositores, cada vez mais enfurecidos, cada vez mais resolutos em querer provar o improvável. Então, amados, é o que está acontecendo diante de nós. Uma segunda tentativa, e cada vez mais esses homens colocam a corda sobre o pescoço. E disseram ao homem: dá glória a Deus, né? E muitos não entendem o que eles estão querendo dizer. Isso aqui é uma expressão utilizada pelos judeus. Da glória aqui vem do grego doxa, que significa opinião favorável a respeito de alguém, esplendor, brilho. Ou seja, dê uma opinião favorável, é o que eles querem. Ele está falando: mude a retórica do que você está falando, mude o que você está falando e dê glória a Deus, fale a verdade. É isso que eles querem. Insatisfeitos, tentam levar o homem a dizer o que eles querem. Eles querem induzir esse homem a falar o que eles querem. O que pedem é exatamente o que o homem está fazendo. Falar a verdade. Afirmando a procedência do milagre, o qual ele já disse no verso 11 e no verso 17. Foi Cristo, profeta, foi Jesus. Mas o proíbem e querem uma resposta de acordo com as suas convicções. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Sabe a pessoa que você mostra? A palavra está aqui. É isso. É isso que eu creio. Não, mas não é assim. Não. E não. E fica ali, aí você mostra outro texto, e não. Sabe por que ela nega tanto? Porque ela quer ouvir da sua boca o que ela deseja. Ou seja, é uma tentativa de criar opositores. Através da insistência, não de provas. Sofismo puro. O sofismo é isso, irmãos. Argumentações sem necessariamente ter provas. Mas nós vemos que uma fé verdadeira, ela contém provas. Eu tenho provas da minha fé. Está aqui diante de nós, as Escrituras. Dar glória a Deus é um tipo de expressão, como eu disse aos irmãos. Significa glorifique a Deus pela confissão do seu pecado. Ou seja, o que eles estavam falando para esses judeus era pecado. E eles dizem glória a Deus para falar: mude isso e fale a verdade. Ou pare de mentir. Os fariseus não tinham ainda desistido da ideia de que a coisa toda era uma fraude, uma invenção. Tão absurdo. Por isso, nesse momento, eles pedem a um homem que confesse. Essa é uma expressão que você encontra em Josué capítulo 7, verso 19. A mensagem aqui, a passagem em tela, é justamente quando Acã escondeu os despojos de guerra na sua barraca. E Josué vai até ele. Veja só o que acontece. Então Josué disse a Acã: meu filho, para a glória do Senhor, o Deus de Israel, diga a verdade. Talvez a sua versão, a NVI, não seja tão boa nessa passagem, mas algumas versões vão trazer: dê glória a Deus. É a mesma situação que está acontecendo, utilizando a expressão: pare de mentir, dê glória a Deus.
Aí eles acrescentam, os fariseus, os judeus, líderes, nós sabemos que esse homem é pecador. E aqui eles continuam as suas afrontas a Cristo. Pecador vem do grego amartolos, que significa estigmatizado. Alguém habituado com pecados, um homem iníquo, um homem que era constantemente, estava contaminado, habituado a pecar. É isso que eles chamam Cristo. Entre mentes, notamos como os hipócritas, embora pretendem cultivar a maior reverência por Deus, são culpados não só de hipocrisia, mas também de insolente zombaria que eles estão fazendo com Cristo. Pois ao mesmo tempo expressam desejo de que o cego impiamente jure de acordo com as diretrizes deles, com franco desdém a Deus. Vocês percebem a hipocrisia? Dê glória a Deus. Pare de mentir, ou seja, transformar uma verdade em mentira, e ao mesmo tempo chama a verdade, o Logos, o Deus reto, santo, de pecador. Quem é que está trabalhando com a mentira? Eis a infâmia da incredulidade. Eis a infâmia daqueles que não possuem argumentos escriturísticos para embasar as suas crenças. E querem invalidar aqueles que realmente têm uma fé resoluta, irmãos, em Cristo. E isso será algo comum na nossa vida, amados. Constantemente lidamos com incrédulos. Existe incredulidade, inclusive, em nossos corações. Então nós temos que reconhecer, amados, como que a hipocrisia é tratada nas Escrituras. E um desses temas é hipocrisia. A incredulidade sempre vai ser hipócrita, porque ela quer transformar o que é verdade em mentira. E é isso que nós temos que ter cuidado, irmãos. Verso 25. Respondeu ele, pois, e disse, atenção agora para as palavras do ex-servo: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, e é que, havendo eu sido cego, agora vejo. Perceba, vamos analisar a resposta do ex-servo. Respondendo ele, pois, e disse, convicto, então, e com ousadia, mais uma vez ele responde. À medida que a história se desenvolve, cada vez mais fica claro que esse homem não é uma pessoa comum. Vamos lembrar o cenário? O que está acontecendo aqui? Eles chamam mais uma vez o cego para um interrogatório privado. Quem estava antes do ex-cego eram seus pais. E eles covardemente falam, perguntem para ele tem idade. Aí chamam ele de novo. Existe aqui o perigo, o medo da expulsão de uma sinagoga. Se os irmãos estão lembrados, ser expulso de uma sinagoga representa segregação social. Você não consegue mais ter os seus negócios como tinha antes. Você não terá mais os mesmos amigos. Você não terá a ajuda dos outros judeus, caso você necessite numa emergência. Expulsão de uma sinagoga é muito semelhante com uma expulsão de um ímpio no nosso meio, a qual não temos mais relacionamentos com ele. Então era algo que para um judeu era tido em alto teor. Era algo muito importante. Então pense nesse homem, nessa sala pela segunda vez. Seus vizinhos já inquiriram, seus pais já foram inquiridos, e agora ele de novo lá. E eles, vamos! Dê glória a Deus, pare de mentir! Você será expulso! Ele sabia disso. Aí você percebe a resposta. Se é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei. Eu vejo que esse homem, amados, ele não se abala com facilidade. Eu vejo que ele, evidentemente, a ostentação de conhecimento por parte dos ilustres juízes não conseguiu pressioná-lo. Tudo aquilo que eles arquitetaram não está tendo efeito sobre esse homem. Isso não te chama atenção? E a resposta dele representa isso. Você está num ambiente totalmente opressor. E ele vira, se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei. Ousadia.
coragem. Ele coloca tanto o seu eu não sei, quanto eu sei. E sabe por que ele diz? Isso é um contraponto do que eles disseram no verso anterior. O que eles disseram? Nós sabemos que esse homem é pecador. Então ele fala isso em contraponto a eles. Nós sabemos? Ele diz, bom, se é pecador eu não sei, mas uma coisa eu sei. Então vocês não sabem, mas eu sei. Um mendigo. Um mendigo. Um homem que talvez há dias atrás estava lá na sarjeta, negligenciado pelos pais, pela própria igreja, não era ninguém. Agora está falando, vocês não sabem, mas eu sei. Longe de ceder, amados, à sedução e à pressão dos fariseus, o que fora cego deu outro ousado testemunho. Também sou levado a entender essas palavras com um certo tom de ironia. Percebem isso? E ele complementa. Uma coisa sei, o que ele sabe? E é que, havendo sido cego, agora vejo. E é como se ele dissesse, irmãos, contra a palavra da autoridade de vocês, quanto a essa prepotência que vocês têm, eu coloco esse grande fato da experiência. Embora eu fosse cego antes, agora eu enxergo. Fatos são mais palpáveis do que opiniões infundadas. Percebendo que ele nada lucra agindo assim, então suspende seu juízo sobre a pessoa e realça o fato propriamente dito. Os milagres de Cristo, irmãos, falam por si só. E o que o cego faz? Olha, vamos tirar o foco de Jesus? Olha para o que ele fez. Os fatos falam por si só, irmãos. Coincidentemente, hoje eu preguei o capítulo 10, a última sessão do capítulo 10. E Jesus fala palavras semelhantes. E o capítulo 10 está em sintonia no contexto do que estamos vendo aqui. O mesmo público que expulsou o ex-cego é o que está recebendo essas palavras de Jesus aqui no capítulo 10. E Cristo vai dizer o seguinte, no verso 37 diante, do capítulo 10. Se eu não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Aí no verso 38 ele diz, mas se as faço, mas se as faço, ainda que não creiais em mim, credes nas obras, para que saibais e creiais que o Pai está em mim e eu nele. Os fatos falam por si só. E olha só, não teve encontro entre o ex-cego e Jesus até então. Somente aquele do milagre, que o cego nem viu o rosto de Jesus. E as palavras dele, em total sintonia com o que Cristo falou no capítulo 10. Isso nos demonstra, irmãos, que realmente aquilo que estudamos na EBD, o chamado eficaz, que a palavra de Deus é comunicada aos nossos corações, nos dá uma certeza, nos dá uma ousadia daquilo que cremos, e enfrentamos qualquer um e qualquer coisa pela verdade que nos é comunicada. Amados, isso é tão claro no texto. O que esse homem está fazendo nos traz provas de como devemos agir, de como defendemos a nossa fé. Agora, muitas pessoas cedem por muito menos. Pastores que negociam a verdade. Amados, o tanto de pastor que eu conheço, que ele não é transparente, que ele é hipócrita nos púlpitos, porque ele crê uma coisa, mas no púlpito ele prega outra. Ele omite, ele não fala. Por quê? Porque tem medo da reação das pessoas. Não consigo, irmãos. Eu não consigo enxergar salvação em quem negocia a verdade. Por que isso, pastor? Porque o próprio Cristo diz que aqueles que são os meus discípulos são aqueles que guardam a sua palavra. No capítulo 10 ele vai dizer, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Entre a verdade e agradar A, ou B, ou C, ou D, um cristão verdadeiro, ele fica com a verdade.
isso, olhe, vamos lá, para os clérigos, para os papas, ele falou, eu mudo a minha opinião. Desde que vocês me provem de que eu estou errado. A minha consciência é cativa à palavra. Cativa, aprisionada, acorrentada. E é isso, irmãos. Amados, eu largo o calvinismo. Eu largo o calvinismo se você me provar na Bíblia que ele está errado. Eu largo. Me prova. Me mostra. Porque eu não sou calvinista por causa de Calvino. Eu sou calvinista porque as evidências das Escrituras, as doutrinas calvinistas têm provas cabais nas Escrituras. Então é pela Escritura que eu tenho essas doutrinas, que gostamos de chamar de doutrinas da graça. Então, queridos, é o que eu vejo neste homem. Eu vejo um homem ousado, um homem corajoso, que os grandes mestres, irmãos, quem que está inquirindo ele? É qualquer um? É qualquer um? Existe grande chance, sabe de quem está nesse meio aqui? Nicodemos. Sabiam disso? Por quê? Porque é Jerusalém. É o mesmo local onde eles participam do Sinédrio, onde ele está reunido com esses homens. Então, amados, não estamos falando de qualquer um que está inquirindo. Amados, já pensou, você que começou na fé, um grupo de pastores de anos, e começa a te pressionar. Mas por que você está falando isso? É essa a situação que está acontecendo aqui. Eram pessoas de prestígio diante da sociedade. Quando se tinha uma dúvida teológica, levavam para quem? Para esses líderes judaicos. Olha, estamos com esse impasse, decida. Eles estabeleciam um juízo, eles decidiam. Então não é qualquer um. São autoridades. Aí um homem que dias atrás era um mendigo. E pela concepção que eles têm desse ex-cego, ele nasceu em pecado. Os próprios discípulos de Jesus falaram isso. Perguntaram, né? Quem pecou, ele ou os pais? Isso nos indica que tanto ele quanto leprosos entravam na sinagoga? Não. Que conhecimento esse homem tinha? De teologia. Da onde vem essa firmeza, irmão? É isso que você tem que perguntar ao texto. Da onde vem essa firmeza desse homem? Da onde vem essa coragem? Será que se a igreja fosse perseguida, esse homem negaria a fé? Claro que não, ele já está demonstrando. Ele já está colocando tudo a perder pelo aquilo que ele está defendendo aqui. E isso já nos confronta, irmãos. Por quê? E nós? Nós negociamos, às vezes, a nossa fé por um cochilo, por um descanso, por dinheiro, por bem-estar. Uma pessoa, certa vez, negou um emprego excelente. E a pessoa estava passando por necessidade. Negou um emprego excelente. Por quê? Porque traria conflito de horários com a igreja. E ele optou em negar e abrir mão do serviço e permanecer caminhando com a igreja. Essa pessoa foi altamente criticada. Por quem? Pelas pessoas de fora? Pelos próprios cristãos da igreja. Ah, mas ela estava passando necessidade, pastor. O que a viúva fez lá em Marcos 12? Confiança está em quê? E muitas das vezes somos tentados, irmãos. Muitas das vezes somos colocados em situações onde existe a necessidade, como existe aqui. Quantas coisas estão a perder aqui? Existe a necessidade, mas existe a fé. Existe o que recebemos de Deus. E o que fazemos? Eu vejo aqui uma conduta de alguém que certamente foi salvo. Sem dúvida alguma. Verso 26. E tornaram a dizer-lhe: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Então veja. Depois da resposta ousada, corajosa do ex-cego, eles tornaram a perguntar algo que é repetido. Claramente os fariseus estão apertados contra a parede. Então o jogo virou.
Veja, irmãos, não tendo se saído bem na entrevista com os pais, não tendo saído bem na primeira entrevista com o próprio ex-cego, falharam ainda mais na conversa desastrosa agora. Eles parecem estar num dilema. Por quê? Qual que é o sentido de uma pessoa perguntar novamente aquilo que você já respondeu? Tem algumas respostas para isso, para esse sentido. Amados, eles perguntam: o que te fez ele? Como te abriu os olhos? Isso demonstra que esgotou os recursos mentais deles. Porque se realmente eles tivessem alguma coisa a mais para colocar esse ex-cego em uma situação difícil, você acha que eles não iam perguntar? Não seria primeiro essa pergunta do que repetir novamente a mesma pergunta que já fizeram? Eles agora retomam as perguntas que já fizeram no verso 15. Vamos ver o verso 15? Olha aí. Então outra vez os fariseus também lhe perguntaram como receber a visão. E ele lhes disse: ele pôs lama sobre os meus olhos, eu me lavei e vejo. Se vocês lembrarem, os vizinhos perguntaram também isso. Olha lá. O verso 10. Diziam-lhe, portanto, como foram abertos os teus olhos? Então, vizinhos. Depois, fariseus no primeiro inquérito. Sem contar com os pais. E agora de novo com ele. Então eles lançam mão da mesma pergunta. Por quê? Porque não conseguiam pensar em outra coisa, irmãos. Esgotou os recursos mentais. E também é possível, que isso aqui é uma tática muito bem conhecida, também é possível que eles estivessem tentando vencer este homem pelo cansaço. A pessoa fica perguntando, repete as mesmas perguntas. Por quê? Ela quer tirar de você um parecer que seja favorável a ela. E vence você pelo cansaço. E conseguindo isso, eles tinham talvez um argumento, né, em um momento de distração do ex-cego, podendo se levar, tirar alguma coisa dos argumentos deles que fosse usado contra o próprio ex-cego. É isso que eles queriam. Sujeira. Verso 27. Vamos ver a resposta do ex-cego. Respondeu-lhes: já vô-lo disse, e não ouvistes. Para que o quereis tornar a ouvir? Querei vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Muitas pessoas tinham que aprender com esse homem, viu? Muitas pessoas tinham que aprender com esse homem. No que tange a defesa da fé. Do que tange posicionamento cristão. Respondeu-lhes: já vos disse, e não ouvistes. Claramente o homem aqui está perdendo a paciência, isso é nítido. E ele está ficando aborrecido com esse modo de proceder, que parecia querer ganhar tempo, cansar ele. Isso, porém, não surpreende. O que é surpreendente é o fato de que ele não está com medo de expressar seu desprazer em palavras que são claras e fortes. Não tem medo, irmãos. Ele não se acua. Ele não se acovarda. Eu tenho que te fazer essa pergunta. Você no lugar dele, como responderia? Claro que colocando toda a questão, todo o contexto da situação em jogo. Como você agiria? Ele pergunta: para que quereis tornar a ouvir? Por que vocês querem ouvir de novo? Eu já falei, vocês não ouviram? Vocês não querem ouvir. Por quê? De novo. Isso soa como? Abre aspas. O que vai adiantar eu repetir de novo? Podemos perceber que é um contraste que é estabelecido aqui. Com suas palavras, esse homem expõe a incredulidade desses judeus, deixando claro que a resposta não adiantava para quem nunca iria querer ouvir. A resposta desse homem indiretamente chama os judeus de incrédulos.
Por que vocês querem ouvir de novo? Vocês não querem ouvir. Ou seja, vocês têm ouvidos, mas não ouvem. Incredulidade. Esse homem chama os líderes judeus de incrédulos na cara deles. E não para por aí. Ele ainda diz: querei vós porventura fazer-vos também seus discípulos? Perdendo a paciência completamente, com seus incansáveis interrogadores, o homem não detalha mais os fatos, porém alfineta eles com outra pergunta. Esta é igualmente uma pergunta irônica. Perceberam a ironia da pergunta? Vocês querem se tornar discípulos dele? Amados, um mendigo, irmãos, é que está fazendo isso com o alto clero, com os homens que tinham poder de falar: mata ele agora. É isso que está acontecendo aqui. A pergunta é irônica, e sua intenção é dizer que são inspirados pela malícia e não pelo zelo pela verdade. O homem aqui, amados, ele já entendeu o que está acontecendo. Ele já obteve do alto discernimento que esses homens não têm compromisso algum com a verdade. Eles são inspirados pela malícia. Eles são inspirados pelos próprios desejos. O discurso do bom pastor, irmãos, é para esses homens, tá? Nunca se esqueça. Os ladrões, salteadores, não é Satanás. Tá bom? São esses homens. Apesar de Satanás, né, conduzir eles. Porque Cristo já falou que eles são filhos do diabo. Isso aqui é claramente, e você deveria anotar isso, sinais de uma fé genuína. Se aquilo que nada mais era senão uma modesta preparação para a fé lhe imprimiu tanta ousadia, quando entrou em pugna que justifica, poderiam alegar os grandes mestres do Evangelho, os quais, ainda que estejam longe do alcance dos dardos inflamados, fecham suas bocas tão logo que se veem ameaçados por algum perigo. Esse homem está demonstrando uma coragem, uma convicção que muitos pastores não têm. Muitos homens com 50, 60 anos de Evangelho não têm. Amados, eu constantemente oro a Deus, e um dos meus desejos é: Deus, o dia que eu perder a fidelidade ao Senhor por causa de medo de um ou dois que esteja na igreja, me tira do ministério. Me tira do ministério. Os seminaristas aqui dessa igreja, que querem realmente o episcopado, que tem sido chamado, vocês têm que ter compromisso com a verdade. Vocês não devem temer a homem nenhum. E tem uns abusados, às vezes, dentro da igreja, que falam: eu pago seu salário, pastor. Você não paga coisa nenhuma, não. Você oferta aqui a Deus. Tá? Você oferta a Deus. Quem paga meu salário é Deus, não é você, não. Amados, entre te agradar e defender a verdade, eu defendo a verdade. A verdade é nua e crua, eu não estou nem aí para o que você pensa. Eu não vou adequar o meu sermão naquilo que você acha melhor. Por isso que eu amo a mensagem positiva, porque não tem nem como pular, não tem nem como adequar. É isso aqui. Queira você bem, queira você mal. Verso 28. Então, não poderia faltar, o injuriaram. E disseram: discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Então o injuriaram. Vem do grego loidório, que significa repreender, ralhar, maltratar, insultar. Começaram a insultar ele. Demoniado, filho de Belial, pecador, imundo, você era cego, você nasceu em pecado. Começaram a fazer isso com ele. Quando acabam os argumentos, isso aqui, desculpa o parênteses aqui, mas parece muito com os esquerdistas, né? Que quando você apresenta os fatos, o que eles começam a fazer? Começam a te xingar, te atacar. Mas e os fatos? Ninguém apresenta, né? E eu falo esquerdista aqui, não estou usando o púlpito para a política, é porque esquerdismo é satânico. Então envolve espiritualidade nisso, tá? E a nossa igreja, nós tratamos muito bem esses assuntos. Amados,
eles começam a maltratar. Totalmente avessos às declarações do ex-cego, esses líderes cheios de autossuficiência e hipocrisia o atacam com zombarias. Discípulos dele sejas tu, nós, porém, somos discípulos de Moisés. Querendo humilhar o homem, com arrogância autogratificante, disseram que ele sim podia ser discípulos de Jesus. Ele sim. Mas eles, os guardiões da lei, os descendentes de Abraão, eram discípulos de Moisés. Não se dando conta de que Moisés, se estivesse ali presente, estaria condenando eles por quebra do sexto mandamento, de querer matá-lo, matar Cristo. Isso é o que nós vimos no capítulo 7, verso 19. Dá uma abrida aí. Olha o que Cristo fala. Não vos deu Moisés a lei? Ou seja, realmente eles eram detentores da lei. E ainda assim nenhum de vós cumpre a lei? Por que procurais matar-me? Cristo lança essa pergunta também com um teor irônico, né? E aí? Vocês são discípulos de Moisés e querem quebrar o sexto mandamento? Não matarás? Esses homens arrogam para si, eles são tão hipócritas. Os incrédulos, irmãos, as pessoas que não têm compromisso com a verdade, eles têm compromisso com tudo. Eles estão dispostos a usar tudo, inclusive o que é santo, para o seu próprio benefício. É aí que reside a hipocrisia. Eles estão aqui insultados e humilhados, em vez de trazerem argumentos de Moisés, o que eles fazem? Injuriam o homem. O mero mendigo desafiava a autoridade deles. Ele tinha zombado da dignidade da dignidade superior que eles tinham. O quê? Eles se tornaram discípulos de Jesus? Se tornar discípulos de Jesus? Não, isso era inaceitável para eles. Até mesmo seu nome lhes era um puro veneno. Porque o que eles dizem? Discípulos dele seja tu. Na versão King James aqui, irmãos, é mais interessante o verso 28. Porque olha como ele coloca aqui. Eles o injuriaram e disseram, tu és discípulo. Nós, porém, somos de Moisés. No verso 29 que fica melhor. Quanto a esse indivíduo, eles não citam nenhum nome de Jesus. De tanta raiva que eles tinham dele. É tu que é desse indivíduo aí, desse fulaninho aí. Tanto é o desprezo, tanto é a raiva, tanto é a ira daqueles que não têm compromisso com a verdade. Amado, você quer ver uma pessoa brava? Mostra para ela o ídolo dela. Mostra aonde reside a hipocrisia na vida dela. Mas não mostra apenas com argumentos, mostra na palavra. Essa pessoa só vai faltar querer avançar em você. Não é assim, vai começar a argumentar, vai querer te vencer no cansaço, ela não vai conseguir porque você vai trazer para a palavra e depois ela vai te injuriar. Vai te xingar. Você é discípulo desse homem. Pareciam considerar que o título discípulos de Jesus era o maior dos insultos. Eles não conseguem pensar em nada pior para qualificar o mendigo. Nem sonham que estão atribuindo-lhe a mais elevada honra possível. Você é discípulo dele, graças a Deus. Graças ao bom Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, eu sou discípulo de Cristo. Mal sabiam eles que estava conferindo ao ex-cego a maior honra possível. E mal sabiam eles também o que diz o autor de Hebreus, capítulo 3, verso 3. E coincidentemente, o autor de Hebreus escreve aos Hebreus. Veja só. Jesus foi considerado digno de maior glória do que de Moisés. Da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Ou seja, irmãos, esses homens, através da incredulidade, da hipocrisia e da raiva, eles anulam qualquer tipo de entendimento da Escritura. Falar que Moisés tem mais honra do que Jesus é não compreender nada do que fala a Bíblia. Porque Moisés era uma figura de quem?
do próprio Cristo. E Cristo está ali, eles estão fazendo o quê? Rejeitando ele. E o discípulo? Era discípulo. Né? O ex-cego era discípulo de Jesus, isso era uma honra. Os hipócritas costumam temer a Deus convenientemente, irmãos. Procuram ocultar-se sobre o seu nome. Se Cristo é a alma da lei, Romanos 10:4, em que se converte a lei quando desassociada do próprio Cristo? O que se transforma a lei? Para que ela serve? Por este exemplo somos instruídos que ninguém realmente ouve a Deus, a menos que seja um atento ouvinte de sua palavra, para que entenda o que Deus declara. Amados, pessoas que falam, vamos lá, vamos trazer aplicações práticas para o que vivemos. Você conhece pessoas que falam que o Antigo Testamento foi totalmente abolido? Qual que é o sentido disso? Como é que eu desassocio a lei de Cristo? Sendo que em Gálatas fala que a lei nos conduz a Cristo, é nosso tutor, nosso aio. O que esses homens estão fazendo? Justamente desassociando. Só que do inverso, eles ficam com o antigo e descartam o novo. Agora, pessoas no nosso tempo ficam com o novo e descartam o antigo. É um Cristo pela metade? Porque o Cristo está no Antigo Testamento. Nosso irmão estava falando uma passagem de Gênesis 22, onde Abraão traz ali o seu filho para o sacrifício, Isaac. Aquilo ali é a figura do quê? E surge o cordeiro. Aquilo apontava para quem, irmãos? Então veja, queridos, que as pessoas que não conhecem nada de Deus, elas vão fazer da Bíblia uma colcha de retalhos. Irão transformar as Escrituras convenientemente naquilo que elas creem. Engraçado que é a acusação que muitas vezes fizeram para mim por ser calvinista. Ele distorce o texto. Ele interpreta fora do contexto. Mas ninguém, irmãos, traz o verdadeiro contexto. Então, já que eu estou errado, estou disposto a te ouvir. Me fale. Aonde que reside o erro? Me mostre que predestinação é um erro, que eleição é um erro. Me mostre. Não consegue. Aí apelam para filosofia, né, meu querido? Isso é filosofia. É filosofia. A Bíblia agora é filosofia. Verso 29. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. Ou seja, amados, ao falar assim, eles não estão pensando em seu país ou lugar de nascimento, mas no ofício profético. Moisés era reconhecido pelo povo, e eles não reconhecem a Cristo. É com base nessa premissa que eles estão concluindo isso. Pois alegam que não tem nenhum conhecimento da vocação de Cristo, para que recebam como sendo de procedência divina. Mal sabiam eles que Moisés falou sobre esse profeta que eles estão recusando. Deuteronômio, capítulo 18, verso 15, existe uma promessa messiânica. O Senhor, o seu Deus, levantará do meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu. Moisés falando. Ouçam. Aqui ele está apontando para Cristo, irmãos. Mas este, não sabemos de onde é. Quando eles afirmam isso, não estavam negando o que eles, ou seus amigos, tinham dito anteriormente, né, no capítulo 7, 27, pelo menos. Vamos dar uma analisada. Entretanto, nós sabemos de onde este homem é, mas quando vier o Cristo, nenhum homem saberá de onde ele é. Né, porque existia uma crença na época de que o Messias, né, ninguém saberia de onde ele viria. Então não existe contradição. O que eles queriam dizer aqui no verso 29 é o seguinte: não sabemos de que fonte ele, em distinção a Moisés, tira a sua autoridade. É isso que eles estão querendo dizer. Ele procede da onde? Da onde que vem essa autoridade dele? Eles não queriam crer. E ora, Jesus já tinha respondido essa pergunta, irmãos. Mas eles recusaram aceitar a sua resposta. Afinal, está diante deles o quê? O próprio milagre. Verso 30. O homem respondeu e disse-lhes. Ele permanece na coragem. Olha o que ele disse. Nisto, pois, está a maravilha. Que vós
não saibais de onde ele é, e me abrisse os olhos. Olha só. A tréplica do mendigo foi devastadora, mostrando ser alguém que não negocia princípios, principalmente diante daquele que estabeleceu sua visão. E percebemos que até uma visão espiritual, não foi apenas física, mas foi além disso. Ele diz: nisto, pois, está a maravilha, do grego taumatos, que significa digno de admiração. Ele diz: isso é admirável. Vocês não sabem de onde ele é? O que ele quer dizer com isso? Que era espantoso ouvir esses homens importantes, aqueles que resolviam todos os dilemas, ouvir da boca deles: nem sabemos, não sei. O mendigo olha para eles e fala: eureka! Maravilha! Vocês não sabem. Amados, eles estavam acostumados a dizer: nós sabemos. Nós sabemos. Eles falaram: nós sabemos que esse homem é pecador. Nós sabemos, nós sabemos. Eles eram os donos da razão. E era um choque aqui, pelo menos uma vez, admitir ignorância com respeito a qualquer tipo de assunto. É admirável que vós não saibais de onde ele é. E a ignorância deles dizia a respeito àquele que concedeu a visão, Jesus. E a respeito desse notável operador de milagres, esses homens sábios quase nada sabiam. Eles nem ao menos conheciam a fonte de sua autoridade, que provinha de Deus. O homem nascido cego tira toda a vantagem da situação. Se existe alguém aqui inteligente, sábio, é o ex-cego. Que ele analisa toda a situação, ele analisa a resposta daqueles homens e ele consegue trazer as tréplicas cirúrgicas. Vós não sabeis de onde ele é e me abriste os olhos. Jesus foi capaz de fazer o que só Deus pode fazer, para curar a cegueira congênita e criar novos olhos. No entanto, diante de um milagre tão estupendo, as autoridades religiosas alegaram ser totalmente ignorantes quanto à origem. Isso é maravilhoso! Vocês não sabem, eu estou aqui, vocês sabem, meus pais comprovaram, os vizinhos comprovaram, e vocês estão diante do próprio milagre e não sabem de onde veio isso? Como que pode? O mendigo está aqui, irmãos, dando uma aula. Ele está dando uma aula. Para usar uma linguagem coloquial, ele deita e rola. Ele disse: ora, é de se estranhar, literalmente. É literalmente estranho que vocês, que fingem saber tanto, não saibam de onde ele veio. Ou a sua autoridade, porque é o que está sendo questionado. Qual que é a fonte da autoridade dele, de Jesus? E, no entanto, ele abriu os meus olhos, que já foi constatado. Fato constatado, amados. Verso 31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz sua vontade, a esse ouve. Aqui, irmãos, o mendigo pega e crava. Dá o último golpe avassalador. Ora, sabemos que Deus não ouve pecadores. De quem que é essa premissa? Quem que usa essa premissa, irmãos? Os próprios fariseus. Isso é a própria argumentação deles, que é impossível Deus ouvir um pecador. Esse mendigo humilde agora passou a dar uma palestra teológica aos soberbos líderes insolentes de sua nação. Ele respondeu o silogismo. Lembra o que é silogismo? Conclusões a partir de premissas. Deus não ouve pecadores. Logo, esse milagre vem de alguém que não é pecador. Silogismo. Então ele respondeu ao silogismo dos fariseus, da mesma forma que os líderes judeus. Vamos lembrar desse silogismo no verso 16? Consulte aí, no mesmo capítulo. Por isso alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o dia do sabate.
Olha o silogismo aí. Conclusões a partir de premissas. E ele continua. Outros diziam, como pode um pecador fazer tais milagres? E havia uma divisão entre eles. Então existiam essas duas premissas, né? Esse silogismo, né? Com base nas duas premissas. E ele diz, irmãos, mas se alguém é temente a Deus, ou seja, vem do grego teosebes, temente, significa que adora a Deus, que é devoto a Deus, que é piedoso. De acordo com a derivação e uso, significa adoração a Deus. Cumprimento da obrigação de alguém para com Deus. É isso que significa a palavra temente aqui. É um termo geral significando religioso num bom sentido. Um homem devoto, um homem piedoso. Essa seria a premissa maior. Se alguém é temente a Deus e faz sua vontade, a esse ouve. Esse homem, Jesus, foi ouvido por Deus. Por isso ele abriu os olhos do homem que nascera cego. E assim, realizou um milagre tão grande, que desde que o mundo começou, literalmente, desde os tempos do Antigo Testamento, nunca se ouviu falar de algo parecido. E você que é um bom leitor da Bíblia, já viu algum milagre de cura de um cego de nascença no Antigo Testamento? Não tem. Esse homem está correto na sua teologia. Esse homem está dando uma aula, literalmente, irmãos. Qual é o raciocínio final? Então, já que Deus não ouve pecadores, esse homem é de Deus. E vocês estão questionando o quê? Justamente a autoridade que ele tem em realizar milagres. Se não fosse, não poderia fazer nada. Definitivamente ele não é pecador. Isso é notório. Observe que ao falar do jeito que fala, esse homem está empregando um tipo farisaico de argumentação. Ele está derrotando os fariseus com o seu raciocínio silogístico. Um mendigo derrotando os fariseus com as próprias armas deles. Somente a fé pode fazer isso, irmãos. Somente a sabedoria que vem do alto pode fazer isso, irmãos. E isso nos mostra algumas coisas e nos encoraja. O que devemos temer? O que realmente devemos temer? Nada. O homem considera o milagre como uma resposta de oração. Os que pensam que o homem falou isso em concordância com a opinião do povo estão equivocados, irmãos. Pois o termo pecador nesta passagem, como em outra, é pouco discutido. Significa uma pessoa ímpia e imoral. É a doutrina invariável da Escritura que Deus não ouve a qualquer um, senão aqueles que invocam em verdade e sinceridade. Provérbios deixa isso claro. Provérbios 15, verso 29. Olha só. O Senhor está longe dos ímpios. Longe dos ímpios. Mas ouve a oração dos justos. Qual é a única forma de orar e Deus ouvir? Sendo salvo e tendo Espírito Santo. Somente assim. Então esse homem, ele está muito profundo naquilo que ele está argumentando. Automaticamente, irmãos, levamos a entender, indiretamente, é claro, quando ele diz a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Ou seja, o que Cristo fez foi em resposta daquilo que Deus queria. Indiretamente, podemos presumir que existe uma oração aqui contida. E isso nos leva a João 11, quando Cristo vai justamente ressuscitar Lázaro. O que ele faz antes? Ele ora a Deus, para que o nome de Deus seja glorificado. E a vida deste mendigo aqui, ex-cego, glorifica a Deus. Verso 32. Desde o princípio do mundo nunca se ouviu alguém que abrisse os olhos de um cego de nascença. Acrescenta que se Jesus, que fez esse milagre, é algo inédito. E certamente Deus o atendeu. Uma vez que só Deus opera um milagre dessa natureza. O argumento do cego é demolidor. No Antigo Testamento, abrir os olhos de um cego era tido como um fator incomum. E na tradição judaica, conforme o Talmud, é algo que somente Deus poderia fazer, irmãos.
Por quê? Envolve perdão de pecados, porque um cego, um leproso, era tido como pecador. E para sair daquela situação, somente Deus poderia fazer. 2 Reis, capítulo 6, verso 17. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Os relatos do Antigo Testamento que os judeus tinham acesso era algo milagroso. E era algo realmente divino. Porque eles tinham isso como base. Verso 33. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. A grandeza do milagre somente podia indicar que Jesus era realmente Deus. Restaurar a vista aos cegos é considerado uma atividade messiânica no Antigo Testamento. Isso foi profetizado, irmãos. Isso também está perfeitamente alinhado com o judaísmo em geral, que considerava os milagres em resposta de oração. Veja, por exemplo, Isaías 29, 18. Texto que os judeus tinham, irmãos. Liam nas sinagogas sobre o Messias. Naquele dia, os surdos ouvirão. Cristo curou surdos? Curou. As palavras do livro, e não mais em trevas e escuridão. Os olhos dos cegos tornarão a ver. Está aqui. Claro que espiritualmente, principalmente espiritualmente, se tornaria a ver. Mas, irmãos, não era para ter novidade. O problema aqui não é falta de evidências, que já ficou claro. É a incredulidade e o amor que esses homens tinham às trevas, à mentira. E 34 e último, responderam eles e disseram-lhe: Tu és nascido todo em pecados, e nos ensina a nós. Lembra que eu falei que estava dando uma aula? Está comprovado aqui, ó. E nos ensina a nós. E expulsaram. A evidência da derrota, né, irmãos? Os fariseus tinham sofrido uma derrota humilhante. Eles tinham sido encurralados. Enquanto isso, o mendigo fazia progresso em sua confissão, cada vez mais avançando. Ele não mais estava dizendo se ele é Jesus, é um pecador, eu não sei, como disse no verso 25, lembra? Agora ele já diz, ele não é pecador, senão ele não fazia isso. A essa altura ele sabe que Jesus não é um pecador, mas o recipiente do favor de Deus num grau elevadíssimo. E responderam eles e disseram, cheios de raiva, vencidos pelos próprios argumentos utilizados pelo mendigo. Imagina a cara desses homens, o ódio que eles estão. Tu és nascido todo em pecado, vocês falam. Então as injúrias não pararam, não. Continuam e começa a piorar. E nos ensina. Não tenham dúvidas de que aludiram à cegueira dele. Porque qual que era a premissa lá dos discípulos? Quem pecou? Os pais ou ele mesmo? E é por isso que eles o insultam sem cessar. Como se saísse do ventre materno, portando esse estigma de seus pecados. Pois estavam convencidos de que isso tinha origem no próprio pecado, a cegueira, né? E ali sofriam o castigo de Deus. Daí concluem que aquele que nascia cego era concomitantemente coberto e contaminado por estigmas do pecado. Se vocês perceberem, eles acabam de admitir o milagre ocorrido. Até mesmo esse abuso contém evidência da derrota. Pois agora, por implicação, eles admitem que esse homem, que ora está diante deles com visão perfeita, tinha nascido cego. Porque da onde veio a conclusão? A conclusão, tu és nascido em todo pecado. Da onde que eles tiraram essa conclusão? Da cegueira. Ou seja, eles constataram que ele era cego e que agora está vendo na frente deles. É incrível, né? Quando eu vejo textos como esses e me deparo com situações semelhantes na vida, a incredulidade ela é tão hipócrita, ela é tão suja, que ela acaba sendo cômica. A pessoa entra em própria contradição. Ela afirma coisas que ela mesma refuta.
nos seus próprios argumentos. Uma exortação à mansidão, amados. Tudo isso que estamos vendo. Devemos sempre ouvir a Deus, seja quem for que Ele use. Aprendamos a não desprezar alguém, para que Deus sempre nos encontre dóceis e submissos, mesmo que seja um mendigo. E frequentemente ocorre que Deus intencionalmente escolhe pessoas vis e indignas para instruir-nos e aconselhar-nos, a fim de que possa subjugar o nosso orgulho. E o texto diz que, por final, expulsaram ele. Embora seja possível que aqueles rabinos arrogantes o tenham expulsado violentamente do templo, através de murros e pontapés, eu não duvido disso, porque a raiva aqui é aparente. Mas dentro das suas leis, pois se os tivessem expulsado de uma maneira desdenhosa e furiosa, não teria sido de tão grande importância como tornar provável que a notícia dela, ou seja, dessa expulsão, chegasse a Cristo. O que eu quero dizer com isso? Que essa expulsão, apesar da raiva, e que eles devem ter escorraçado realmente esse homem, foi algo solene. Foi algo feito com vários responsáveis. Por quê? Vocês vão perceber que na próxima semana, essa notícia da expulsão chegou a Cristo. Então, certamente foi algo que foi anunciado entre os próprios judeus. E isso é comum, porque eles queriam denegrir a imagem deste homem que foi expulso e realmente segregar ele cada vez mais da sociedade. Aí você pensa, o homem acabou de sair das margens da sociedade. Ele, com certeza, pensou, agora eu vou retomar a minha vida, agora eu vou para a sinagoga, agora eu vou, buscar esse que me curou. E o que ele se depara? Com uma expulsão. Aí você pensa, poxa, se ele tivesse alguma fé, vai morrer ali. Não vai ter incentivo nenhum. Pelo contrário. Cristo vai até ele e o abraça. E o reconduz. Mas isso deixamos para a semana que vem. O que aprendemos? O que extraímos do texto? Primeiro, Cristo salva quem Ele deseja. E a sabedoria que Ele dá às pessoas não necessariamente vem dos melhores seminários, dos melhores meios de estudo, e sim daquilo que Ele capacita. Quem grava em nossos corações a palavra é o próprio Espírito, irmãos. Então vemos certamente que este homem era um homem resoluto naquilo que ele cria, certo, convicto, e ele deu uma aula para mestres da lei. Então, amados, também vemos, por outro lado, a incredulidade dos homens, que usa da argumentação de Deus para defender a sua própria hipocrisia, mas não se sustenta pelos fatos. E este homem era o próprio fato. Que possamos aprender com o texto a ser mais humildes. Que possamos aprender com o texto o que realmente são os sinais de uma genuína fé. E como que somos resolutos naquilo que cremos. E não é a morte, não é a perseguição, não é nada que vai nos afastar do amor de Deus. Continuamos sempre a nossa jornada. Amém? Que Deus te abençoe. Incline sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. E vamos agradecer por mais uma vez Ele nos favorecer com graça e com um culto ao Senhor. Vamos orar. Eterno Deus, nosso Pai, eu te agradeço pela sua palavra, que nos exorta, corrige, nos coloca nos trilhos. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor tem sido misericordioso com essa igreja. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos mostrado aonde estamos falhando, o que precisamos para as nossas vidas. Mas acima disso, Deus, o Senhor tem santificado a sua igreja, nos dado comunhão. Te agradeço por isso. Isso é efeito do teu Espírito, mediante a sua palavra em nós. Obrigado, Pai. Que o Senhor continue a nos ensinar, que possamos aprender com essa passagem, que possamos, Deus, olhar para este homem que foi totalmente restaurado por Cristo e ver quais são as similaridades daqueles que creem verdadeiramente, em coragem, em ousadia, em defesa da fé. Louvado seja o Senhor, Pai, porque o Senhor nos traz à memória, nos exorta mediante a sua palavra. Obrigado. Que o Senhor, Deus, nos conduza para os nossos lares e que esta semana seja uma semana, Deus,
na sua presença, na busca incessante ao Senhor. Obrigado, Pai. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja, esteja com todos nós. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amados. Dê um abraço no seu irmão. E temos cantina? Temos cantina, tá? E doces, né? Não vai embora sem a sua sacolinha de doces, tá? Deus abençoe.